Oi, seus lindos, bem-vindos de volta a esse canal em que eu te ensino como ter uma pele saudável de forma simples e de forma que realmente funciona aí para sua saúde, que é o que importa. Você já ouviu falar do melhor tratamento que existe aí para prevenção das rugas? Eu sei que tem muitos tratamentos que todo dia aparecem coisas novas, todos os dias é uma invenção de moda diferente, principalmente na área da estética, para confundir a sua cabecinha, mas tem uma coisa que não muda e nem tão cedo vai mudar, que é a toxina botulínica, mais conhecida aí como Botox, e ele é o melhor tratamento que existe para prevenção de rugas. E hoje eu quero te explicar tudo do porquê que a toxina botulínica é um tratamento tão amado, como aplica, onde se aplica, quais regiões, quem pode fazer, como funciona, quanto tempo dura, esse mais um monte de dúvidas a gente vai tirar aqui nesse vídeo junto. E já vou começar aqui tirando uma das coisas assim que confunde muito vocês, que é a questão do Botox ou toxina botulínica. Quando a gente fala de Botox, é uma marca de produto específica. O produto que a gente aplica se chama toxina botulínica. E dentro desse produto, né, existem várias marcas aí que comercializam os tipos diferentes. Quando as rugas aparecem, e é por isso também que a gente fala muito da prevenção, quando as rugas começam a marcar a pele, é porque já teve um processo de envelhecimento ali mais prolongado. E aí, quando chega nesse ponto, já é muito difícil da gente reverter, tá? É claro que em algumas regiões do rosto é mais fácil, mas principalmente na região em que é muito comum de se aplicar a toxina botulínica, que é no terço superior da face, ou seja, do nariz para cima, é o mais comum. Já é uma região muito difícil de ter um rejuvenescimento, de ter um tratamento depois que as rugas são formadas, de forma eficaz também, e sem muitos riscos. Então, por isso que a prevenção dessa região é muito importante e já é muito pré-estabelecido de que prevenir é melhor do que remediar, é melhor do que tratar, além de ficar mais barato, é mais seguro e tem um resultado melhor para todo mundo. E eu sei que a gente não tem essa cultura da prevenção. A gente sempre acha ou que o envelhecimento, que esse processo das rugas tá muito longe pra gente, ou que a gente não vai ligar. Então, tipo assim, tô envelhecendo, meus anos estão passando, eu tô feliz com isso. Mas o que acontece é que muitas vezes você vai sim chegar lá na frente e você vai sim se incomodar. E aí, quando ela já tá marcada, tudo fica muito mais difícil e aí você começa a se arrepender de não ter cuidado antes. Então, pra gente entender como que é a formação dessas rugas, elas vão aparecer por causa da nossa força muscular. Então, elas vão ser formadas aqui, por exemplo, nos pés de galinha, né? Então, são sempre aqui na horizontal, na testa também, sempre em direção horizontal. Por quê? Elas são uma consequência do movimento muscular. Então, homens, por exemplo, que têm a musculatura mais forte, mais grossa também, você pode ver que eles tendem a enrugar mais rápido do que as mulheres. Então, a força muscular é muito grande e acaba forçando essa pele a fazer um movimento assim. Então é como se o músculo contraísse, a pele vai e fixa, né? Cada vez mais você mexe com mais força por mais tempo, essa pele vai chegar um momento em que ela literalmente é como se quebrasse, tá? E aí forma aquela ruga que tem um fundo, você percebe que teve uma perda de tecido ali. Então, nesse estágio de envelhecimento já é mais complexo, precisa de outros tratamentos, mas também precisa da toxina para parar de fazer esse movimento. Porque se você está tratando aquela ruga e continua fazendo o movimento, você continua forçando aquela pele a quebrar. Uma das dúvidas que vocês mais têm é como que essa toxina age. Para entender então como a toxina botulínica funciona, a gente precisa entender como que os músculos contraem. Eu vou tentar falar de forma muito simples para todo mundo pegar, tá? Mas então a nossa musculatura contrai por causa de impulsos nervosos. É necessário ter uma comunicação entre esse sistema nervoso e a musculatura. Para ter essa comunicação, tem um neurotransmissor, e aí nesse caso específico é o que a gente quer que atue, é o que a gente quer
que seja bloqueado, que é a acetilcolina. Então, esses neurotransmissores, eles vão servir para passar uma mensagem. Então, quando eu quero contrair aquele músculo tem que receber uma mensagem do impulso nervoso para o músculo de que eu preciso contrair. Então, a acetilcolina está lá para avisar o músculo, eu preciso que você contraia. Então, ela é liberada e aí tem a contração muscular. Quando a gente aplica a toxina botulínica nesse músculo que a gente quer paralisar, o que ele vai fazer é impedir que essa acetilcolina seja liberada, que esse neurotransmissor seja liberado das terminações nervosas. Então, ali no seu músculo vão ter terminações nervosas que vão passar esse sinal. Então, você impede que essas terminações nervosas liberem a acetilcolina para o músculo. Se não conseguir liberar para o músculo, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir falar para o músculo contrair. Então, a toxina botulínica age ali no alvo, bloqueando essa comunicação. Então, se a mensagem não chega no músculo, contrai músculo, que é o que a acetilcolina faz, então não tem como esse músculo saber que ele tem que contrair. Então é isso que ela faz, através dessa função dela de bloquear essa comunicação entre sistema nervoso e músculo, nesse lugar específico em que a gente está aplicando, ela não vai conseguir passar a mensagem de que o músculo tem que contrair e, como consequência, ele não vai conseguir contrair. Como o músculo não vai conseguir contrair, o que ele não vai conseguir fazer também? Ficar marcando a sua pele, gerando linhas de expressão e com o tempo gerando rugas. Então a toxina é tão maravilhosa e é o melhor método existente até hoje para prevenção de linhas e rugas, justamente porque a ação que faz essas rugas serem formadas não vai conseguir ser feita. Ela não vai conseguir ser feita de forma completa, né? Claro, mas ela vai ser muito suavizada, porque se seu músculo está ali livre para fazer a força que ele quiser, o tempo que for, você marca muito mais do que quando você está com a toxina botulínica, que você limita, porque você não tem mais a capacidade de ficar tanto tempo com tanta força forçando aquela musculatura. E afinal, ele é seguro? Porque, né, tendo o nome de toxina, a gente já imagina que seja algo que é tóxico para o nosso corpo, né? O que o nome leva a crer e realmente é, quando em doses altas. Mas essa questão de ser seguro, inclusive, vocês já ouviram falar uma expressão, né, que é muito famosa e que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, e é justamente o caso da toxina. Ela realmente, em doses altas, em doses muito concentradas, ela é muito danosa, né? Inclusive foi a forma que ela foi descoberta em 1820 por um médico alemão, depois de observar aí um caso de várias mortes aí em uma comunidade alemã. Foi por um mau armazenamento de linguiças que favoreceu aí o crescimento das bactérias que liberam a neurotoxina, toxina botulínica, né? Mais conhecida hoje aí na área da estética. Mas então ele descobriu dessa forma, de forma letal, porque era uma dose muito alta, e depois disso eles começaram a estudar os efeitos dela que seriam favoráveis para o uso em casos de estrabismo. Então, algumas consequências aí de doenças ou não, algumas consequências musculares físicas para as pessoas, eles começaram a estudar a toxina botulínica em doses bem menores. Pegaram uma dose de toxina que eles conheceram por causa do efeito letal e transformaram essa dose, levaram essa dose lá para baixo para ela começar a atuar como um remédio. E aí, depois de mais anos ainda, viram que seria muito eficaz em tratamento estético, por causa dessa suavização dos movimentos musculares. E aí a quantidade de toxina botulínica usada hoje, gente, nos tratamentos estéticos é muito baixa. E também já tem estudos vários que comprovam de que o uso da toxina botulínica, como é usada, né, nos tratamentos estéticos, essa dose que a gente usa em tratamentos estéticos não causa nenhum mal à saúde de ninguém. Outra coisa que vocês perguntam muito é se o tratamento, a aplicação da toxina botulínica é doloroso. Gente, essa questão de dor é muito complexa, tá? Porque dor varia de cada pessoa, cada um sente a dor de uma forma
forma diferente. Mas é claro que como um tratamento injetável, apesar da gente usar uma agulhinha bem pequena, bem fina, é claro que vai causar um desconforto, mas é um desconforto muito pequeno e muito rápido. E a gente tenta também em consultório minimizar essa percepção de dor de algumas formas. Então a gente pode usar a técnica de apertar bem esses pontos no momento da aplicação para tentar reduzir a percepção de dor. Também a gente pode usar canetinhas, tem algumas canetas próprias para esse uso, que elas vibram, então também tende a enganar o cérebro um pouco nessa questão da dor. Tem pessoas também que usam anestésico, né? Passam anestésico para depois fazer a aplicação de toxina. Gente, é tão rápido que eu acho que nem faz tanto efeito assim para a questão da rapidez e do incômodo, que é pequeno, mas aí vai de cada um. E tem pessoas também que usam o gelo, usam alguma coisa bem gelada para reduzir a percepção de dor. Esse, de fato, é uma das coisas que mais faz esse incômodo diminuir, né? Que é colocar o gelo. Mas já tem estudos que mostram que diminui a eficácia da toxina botulínica. Então, de todos os métodos aqui de reduzir essa percepção de dor, é a que eu menos indico, é a que eu não faço de forma alguma, porque vai reduzir a eficácia do tratamento. Então, eu prefiro, pelo menos no meu caso, eu prefiro sentir a picadinha ali que parece beliscões. Fazem um beliscãozinho forte assim na sua mão, é como se fosse isso, e tem regiões que incomodam mais que as outras, tem uns que você nem sente. Então, eu prefiro sentir um pouquinho ali no momento, mas não ter essa eficácia reduzida. Mais uma dúvida de vocês: quanto tempo dura, né, o tratamento? Quanto tempo dura o efeito desse tratamento? E aí a gente vai para a parte da área da saúde, que é uma parte incrível, você poder ver as diferenças entre pessoas, como que os hábitos de vida influenciam em cada pessoa, mas para vocês que estão do outro lado recebendo o tratamento é um saco, porque é uma coisa que parece que a gente está fugindo da resposta, parece que a gente não quer falar para vocês não entenderem ou para você achar uma coisa e é outra, mas não é. É porque realmente na área da saúde é difícil determinar uma coisa para todo mundo, porque tem muitos fatores que influenciam no corpo de cada um. E essa questão da duração é uma delas. Em estudos científicos, hoje em dia, o máximo que tem de tempo é de 2 a 4 meses de duração. Mas aí é um assunto, gente, que a gente precisa mergulhar aqui agora, tá? Presta atenção nesse ponto. Porque além da questão de variar muito de pessoa para pessoa, os hábitos de vida, os hábitos de alimentação, então já faz variar essa questão da duração da toxina, mas também eu estou sentindo, e já conversei com vários colegas, a questão de uma percepção errada dessa duração da toxina, porque é claro que tem fatores que fazem com que a toxina passe mais rápido, e aí eles têm que ser discutidos com o profissional que você confiou ali para fazer o procedimento em você, mas tem um fator aqui de percepção dessa duração, porque, por exemplo, os estudos demonstram esse prazo máximo hoje em dia de 2 a 4 meses de duração, não passando disso para nenhuma marca. Como eu falei, a paralisia mais completa da musculatura, ela acontece no início. Então, vamos colocar que nos primeiros 30 dias desde que você fez a aplicação, esses 30 dias iniciais é quando a toxina tá assim, ó, bombando, ela tá pegando fogo, ela conseguiu bloquear toda a acetilcolina que tava ali, né? Vamos ilustrar isso, é claro que não é bem assim, mas vamos ilustrar na nossa cabecinha para ficar mais fácil. Então ela conseguiu ali bloquear toda a acetilcolina que estava tentando mandar o músculo contrair, e ela não deixou nada passar, ela tá ali, ó, barrando incrivelmente. Então, isso acontece nos primeiros 30 dias, tá? Que é quando realmente está paralisadinho, tá aquela coisa maravilhosa, que é quando todo mundo fala, nossa, eu quero ficar assim. Vai passando esse tempo, a nossa musculatura, uma acetilcolina ou outra, consegue começar a escapar ali.
Então, uma começa a dar sinal, outra começa a dar sinal. Por quê? As terminações nervosas, elas conseguem ir voltando ao normal. Porque o maravilhoso do nosso corpo, que nesse caso estético é uma bosta, é que ele consegue lutar contra as coisas que a gente impõe a ele, tá? A gente está fazendo algo com a toxina botulínica que não é o natural para o nosso corpo. O natural para o nosso corpo é ele se contrair quando precisa, independente de onde seja. Como esses músculos, eles não vão ter função na sua saúde no sentido de que paralisar eles não vai mudar nada na sua saúde, só vai realmente melhorar a parte estética, ok, é ótimo pra gente, né? A gente entendeu isso e começa a aplicar toxina botulínica, mas pro nosso corpo não. Tudo é uma coisa só, ele quer contrair é tudo, ele não entende isso, né? Que esse músculo não precisa contrair, então eu não vou contrair ele, não, é uma coisa geral. Apesar do nosso corpo ser muito inteligente, e é justamente por causa dessa inteligência que ele vai tentar reverter. Então a gente colocou ali uma toxina, no caso, que mesmo não fazendo mal à saúde, tá fazendo uma coisa contrária, que é o quê? Não te deixar contrair. Então, automaticamente, com o tempo, o seu corpo vai tentando reverter aquilo, para tentar voltar a contrair a musculatura. Então, o que acontece depois de uns 30 dias dessa aplicação é que começa a decair o efeito. Isso não é tipo assim, ó, eu tava aqui, eu tava sem contrair nada e do nada, em uma semana eu cheguei aqui e tô contraindo tudo, tô movimentando tudo. Não é assim que acontece. Ele vai indo, ó, bem devagar ao longo do tempo. Com o tempo ele vai decaindo, mas isso demora. É um processo, tá? Então, com esse processo de tempo, o nosso corpo vai revertendo esse resultado, voltando ao que é natural para ele, voltando a liberar acetilcolina nesses espaços para comunicar com o músculo. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Porque o que está acontecendo hoje em dia? Dá esses 2 a 4 meses, as pessoas falam, nossa, tá movimentando tudo, parece que eu não fiz, sumiu meu resultado. E não é bem assim. A gente tem a tendência, nós como seres humanos, nós temos a tendência de esquecer como a gente estava antes. Então a gente se vê todo dia. A gente esquece completamente que antes estava enrugando tudo e agora está bem menos, né? Porque a função a longo prazo da toxina botulínica é justamente reduzir essa força. Então você vai perdendo a força muscular até que você reduza assim drasticamente as chances de você ficar mais velha e enrugada, que é o que muita gente não gosta. Eu particularmente não quero, eu faço o tratamento para isso. Eu sei que se eu chegar lá na frente com a pele toda enrugada, com a pele parecendo mais envelhecida, vai me incomodar. Então é por isso que eu já trato a partir de hoje. Isso começa a decair. Por exemplo, meu caso. Eu fiz a minha toxina botulínica a última vez em setembro. Tem 5 meses. Então vamos colocar aí que tem 5 meses que eu fiz a minha toxina botulínica. E vocês estão vendo, eu vou mexer aqui pra vocês, ó. Aqui também, eu faço aqui também, ó. Tá vendo como eu mexo aqui e já dá pra ver uma força maior? Eu tô mexendo, mas essa ainda não é a minha força completa. Esse é um dos meus músculos mais fortes. Quando eu faço essa cara, porque eu uso óculos, então é muito comum, essa força é muito maior e já marca muito mais. Então dá pra ver que eu ainda estou com o efeito da toxina. E dá pra ver mais ainda na testa. Você vê que o meu músculo mexe, né? Já tem acetilcolina ali sendo liberada, ele já tá mexendo. Então esse efeito da toxina já tá decaindo. Mas ele chegou aqui embaixo do nada, deu 4 meses, ele zerou. Minha testa tá marcando, porque a minha testa marca quando eu não tô de toxina, né? Ela forma linhas de expressão. Tá dando essa linha de expressão? Não tá. Então ainda tem toxina botulínica aqui. É com o passar do tempo. Então, ó, o meu tá com 5 meses e eu tô movimentando, mas eu vejo claramente que ainda tem toxina botulínica nos meus músculos, funcionando, bloqueando a acetilcolina nos meus músculos. Então, provavelmente, esse resultado aqui
e aí depois eu venho contar para vocês, eu devo começar a me incomodar, começar a ver as linhas se formando de novo com uns 8 meses, que pela minha experiência, pelo que eu já aplico em mim, eu sei que é mais ou menos aí que começa a me incomodar. E mesmo assim eu só vou aplicar de novo com 1 ano normalmente, tá? Eu não fico reaplicando sem sentir necessidade. Claro que tem pessoas que vão começar a se incomodar com essas linhas aparecendo antes de mim, porque aí também tem esse caso da variação de pessoa para pessoa. Mas é só a gente ter muito em mente que não é isso. Não é como se desse 4 meses, você já vai ter que ir correndo fazer outra aplicação, porque já vai estar assim, gritando suas rugas, suas linhas de expressão vão estar aparecendo, já vai ter saído tudo. Não, muito provavelmente ainda vai dar para ver muito claramente que vai ter efeito de toxina botulínica. É só porque é uma coisa natural ter esse declive e aí começar a voltar a mexer a musculatura, pra gente também não ficar muito neurado e bitolado de ter que ficar fazendo toxina botulínica sempre que aparece uma linhazinha de expressão, né? Também não é necessário. A prevenção é justamente para a gente não ficar neurado. Quando a gente faz a aplicação de toxina, o efeito não é imediato. Você não sai da sua aplicação já vendo o resultado que vai ficar. O efeito dessa toxina começa a fazer efeito com 2 a 3 dias. Então você faz a aplicação no 2º a 3º dia que você começa a ver esses resultados, tá? E aí ele vai paralisando aos poucos até chegar no 7º ao 10º dia e você já tem como que vai ficar. Mas é por isso que pede para voltar com 15 dias. Já vai ter tido a paralisação que a gente espera com a primeira aplicação que a gente fez e também dá para ver se não teve nenhuma assimetria e se você não precisa fazer um retoque. Por quê? Nós somos pessoas assimétricas. Um lado nosso é diferente do outro, tá? Isso todo mundo. É normal, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. E uma das coisas que dá pra gente fazer com a toxina é corrigir bem entre aspas, tá? Porque essa questão da correção é tipo assim, se te incomoda. Se você se incomoda com aquela simetria, dá pra gente corrigir, não que seja algo errado. Mas é normal um lado nosso, como são assimétricos, um lado ter mais força muscular do que o outro. Eu não sei se vocês já repararam, mas agora vocês vão reparar só nisso. Mas esse meu lado aqui da direita tem muito mais força muscular, esse lado da sobrancelha. Tanto é que eu sei que quando o meu efeito da toxina vai passando, esse lado volta a movimentar primeiro. E isso é normal, todo mundo é assim, a gente não pode ficar muito neurado nessas coisas. Então é normal também eu entender que essa musculatura é mais forte. Se ela é mais forte, ela vai precisar de uma quantidade de toxina maior do que o do lado esquerdo. Então é para esses pequenos detalhes que com 15 dias é importante voltar para ver se precisa reajustar a quantidade. Porque também é normal que o lado que é mais fraco paralise antes do que é mais forte. E aí, com os 15 dias em que você volta ao consultório, dá para fazer esses pequenos ajustes que ficarem aí a partir do momento que você vê qual lado tem mais força, qual se movimenta mais, e aí faz ali um pequeno retoque e tá tudo certo. Então é super normal, não precisa ir fazer sua toxina e antes do retorno, antes do retoque já ficar desesperada, eu tô torta, aí um lado tá mais alto do que o outro, gente, é normal. É para isso que tem o retorno com 15 dias. E quando você deve começar a usar a toxina botulínica, né? Gente, você não deve nada, você não tem que nada. A gente fala muito de se começar ali por volta dos 25 anos de idade, que foi quando eu comecei a fazer. Fala isso pelo fator da prevenção mesmo, porque é a fase em que a gente começa a movimentar mais a musculatura, é a fase que as mulheres começam a perder o colágeno, então é uma série de fatores aí hormonais também que vão influenciar e vão ajudar para que a gente comece nessa idade a marcar mais a nossa pele. Se observe mais no espelho se você está vendo alguma linha de expressão já te incomodando, ou até mesmo as mulheres aí que usam mais maquiagem, se quando você passa maquiagem em algum lugar começa a craquelar, isso acontece muito em volta dos olhos. Então se já estiver craquelando, além da hidratação, também pode ser um sinal de que tem ali algumas linhas que podem já começar a ser tratadas. Precisa fazer a cada 4 meses, sempre que
começar a sair. Não, gente, se você fizer uma vez por ano, você já está se prevenindo, tá? Então, pelo menos planeje para isso. Uma vez ao ano é melhor do que nada. Começou a aparecer linha de expressão, já é o indício para você começar a fazer essa prevenção. Porque depois que começar a marcar e chegar na ruga, aí já vai precisar de outras coisas além da toxina botulínica. A toxina ela pode ser usada em outras partes do corpo, além do rosto. Quais que são, né, as funções? Por que aplicar em cada lugar? Vou tentar falar um pouco de forma rápida e geral aqui para vocês o que ela pode ajudar em cada situação. Tem a toxina botulínica muito usada para as queixas de saúde, que aí é outra coisa, eu vou falar só da parte estética. Pode usar também para hiperidrose, então as pessoas que suam muito, tanto nas palmas das mãos quanto nas axilas, a gente pode fazer uso da toxina botulínica, porque o suor é liberado através do movimento muscular também. É o movimento muscular que estimula a glândula a liberar esse suor. Então, por isso que é tão eficaz fazer a toxina botulínica nesses casos de hiperidrose. Já na face, a gente está muito acostumado a ver a toxina botulínica para terço superior, que é a que testa a glabela, que é essa parte aqui entre os olhos, um conjunto de musculaturas aqui que faz essa expressão de bravo. Nos pés de galinha, no orbicular dos olhos, que quando a gente ri também costuma marcar muito. A gente também tem muito difundido hoje em dia e que é muito legal de se pensar em fazer, que é o full face. Então a gente faz a toxina botulínica no rosto inteiro. Por quê? Ela também vai ajudar a prevenir essas linhas que formam no nosso pescoço. A gente também pode aplicar aqui nos cantos da boca, que ajuda muito naquela ruguinha que forma aqui com o tempo de marionete, que a gente chama de ruga de marionete, por causa do cantinho da boca que vai caindo, vai ficando triste, fica aquela boquinha triste e deixa a nossa expressão facial também mais triste e mais envelhecida. Então aqui também é um ponto legal de se pensar a prevenir. A gente tem também a aplicação aqui no nariz para ajudar a dar uma leve empinadinha, que também quem fala mexendo no nariz. Tem pessoas que a gente olha assim de lado, elas vão falando e a ponta do nariz vão mexendo. Então a gente melhora isso assim quando elas se incomodam. A gente pode fazer também a toxina em volta da boca. E esse ponto em volta da boca eu amo, porque a toxina aqui nessa musculatura, né, é bem leve, é bem sutil, mas ela dá uma eversão do lábio. Então as pessoas que têm o lábio muito fino, esse ponto em volta da boca é muito legal de se pensar. E fica lindo e muito natural. A gente pode tratar também essas linhazinhas aqui que ficam embaixo do olho. Quando a gente faz maquiagem, costuma acumular ali maquiagem, também dá uma craqueladinha, também é legal de se pensar. A gente consegue arquear a sobrancelha, e aí tem pessoas que gostam daquela sobrancelha exageradamente arqueada e tem aquelas que gostam de suave, então nem gostam de arquear, e dá para pegar todos esses extremos aí com a toxina botulínica, mas é legal dar uma arqueadinha, principalmente para as mulheres, porque diminui o olhar de cansado, então abre mais esse olhar e fica bem interessante. Aqui na glabela, né, que caracteriza a carinha de bravo que a gente tem, também é um ponto muito bom de se pensar, porque um dos lugares que forma rugas mais profundas ao longo da vida é aqui entre a sobrancelha. Mas o maior efeito dela, o maior benefício é que com o tempo você não vai ter a testa marcada, você não vai ter a pele marcada. É esse o grande benefício da toxina botulínica. E quais são os efeitos indesejados, então, da toxina botulínica? O que pode acontecer que a gente não quer que aconteça, né, depois de uma aplicação? Os efeitos mais comuns aí que podem acontecer é uma ptose, então uma queda do olho, que o olho fica fechado por um tempo, por atingir musculatura errada, mas isso não só pela aplicação, se não seguir os cuidados também que a gente pede para serem seguidos depois da aplicação, isso pode acontecer. Então é muito importante ouvir atentamente o que você também tem que ajudar, o que você também tem que fazer depois para que isso não aconteça. Interações medicamentosas também que podem fazer com que o efeito passe mais rápido. É importante que o profissional que vai te atender saiba tudo que você está tomando. Se você precisar tomar também depois da aplicação, comunica a ele, né? Assim, dentro desse prazo de 15 dias, comunica a ele e tudo mais. Então, o mais importante é manter o diálogo, gente. É você conversar com o profissional
e entender tudo que você também precisa fazer e tudo que ele está fazendo para que não tenha nenhum problema. E quem que pode aplicar toxina botulínica, né? Quais profissionais que podem aplicar toxina botulínica? Gente, estética hoje em dia tem, sim, muitos profissionais que podem aplicar. E é por isso que você tem que olhar aquele profissional que você mais confie. Ó, biomédicos podem aplicar, enfermeiros, médicos, obviamente, dentistas, farmacêuticos. Então, é uma gama de profissionais que estão habilitados, sim, a fazer a aplicação de toxina botulínica. Claro, se eles tiverem não só feito a faculdade, né, desses cursos, mas também tiverem se especializado na área de estética. Desde que tenham a especialização, eles estão aptos sim a fazer a aplicação de toxina botulínica, e nenhuma área é melhor do que o outro. Tem profissionais bons e ruins em todas as áreas que vocês procurarem. Então é realmente ir atrás daqueles profissionais que vocês vão ter confiança, que passam as informações também de forma clara para vocês, e não se apeguem àqueles que não colocam defeito nas coisas, tá? Defeito no sentido de que falam que vai ficar tudo maravilhoso, de que não tem problema nenhum e que não tiram tempo para conversar com você e expor tudo que pode acontecer. É melhor alguém que seja sincero em tudo que pode acontecer, te agarre pela mão e te fale que vai resolver isso com você, do que aquele que vai falar que não, tá tudo maravilhoso, nada pode dar errado, mas que se acontecer alguma coisa ele vai te largar e você que se vire pra lá. Então aí é realmente achar um profissional que você vai confiar, que você também vai conseguir seguir as orientações dele e fazer tudo que ele te pede. É importante a parte do paciente também no processo, e aí dá tudo certo. Gente, curte aqui então se eu conseguir pelo menos tirar uma duvidazinha de vocês, tá? Se tiverem mais dúvidas também, não deixem de comentar, porque isso é importante para eu entender o que vocês querem saber também, trazer mais para vocês. Não deixa de se inscrever no canal, isso ajuda muito, gente, o crescimento do canal. A gente está começando agora, então quanto mais vocês ajudarem, quanto mais vocês curtirem e se inscreverem no canal, mais longe a gente chega e mais conteúdo eu posso trazer para vocês também sempre. Espero ter ajudado um pouquinho. Se tiver mais alguma dúvida que eu não esclareci, deixa nos comentários que eu vou sempre trazendo para vocês e a gente continua falando sobre esse assunto. Tchau e até o próximo vídeo.